Em 1945, acabava a Segunda Guerra Mundial, um dos maiores conflitos já existentes, e a Alemanha, que esteve na linha de frente, estava completamente destruída. O número de mortos são incontáveis, a infraestrutura completamente abalada, milhões de alemães desempregados e uma enorme instabilidade. Mas apesar disso, a partir de 1950, a Alemanha ascendia como a maior potência industrial e econômica de toda a Europa, liderando o início da formação do que hoje seria a União Europeia e se consolidando posteriormente como a quarta maior economia do mundo, com índices de qualidade de vida excepcionais. Mas como eles conseguiram tudo isso? É isso que vamos ver nesse vídeo. Após a guerra, a Alemanha foi dividida em duas, sendo a parte ocidental capitalista e a oriental socialista, as duas com quase o mesmo tamanho populacional. A Alemanha capitalista estava com a produção industrial em ruínas, menor que 1/3 de antes da guerra, e com a produção de alimentos 50% menor. Além disso, durante a Segunda Guerra, o governo nazista havia financiado parte das despesas militares imprimindo dinheiro, o que é comum em períodos de guerra, e eles também adotaram controle de preços. Isso fez com que a economia alemã no pós-guerra herdasse uma grave inflação, que foi intensificada com a manutenção do controle de preços pelas forças aliadas que ocuparam o país depois da guerra. Vale ressaltar que a Alemanha se beneficiou com os fundos para a reconstrução do Plano Marshall dos Estados Unidos. Mas isso não explica seu enorme sucesso, porque a Inglaterra recebeu mais que o dobro de capital, e a França 90% a mais que a Alemanha. E seus desempenhos econômicos depois da guerra ficaram muito atrás do alemão. Portanto, embora eles tenham se beneficiado com o Plano Marshall, o verdadeiro começo de seu crescimento começa com Ludwig Erhard. Em 1948, ele começa a implementar suas reformas, reduzindo em 93,5% a quantidade de dinheiro em circulação para conter a inflação e eliminando todos os controles de preço da noite para o dia para reduzir o mercado negro de produtos. Essas reformas iniciais já foram muito importantes para o ressurgimento da economia alemã, que estava sufocada com os controles de preço e a inflação. E, portanto, 6 meses depois, a produção industrial já havia aumentado 50% e a produção agrícola voltou a aumentar gradualmente. Além disso, Erhard implementou a chamada economia social de mercado, que combina o livre comércio com intervenções estatais com o intuito de garantir a igualdade, bem-estar social e um equilíbrio de mercado. Dessa forma, foram criadas leis antimonopólios e cartéis rigorosas e diversas instituições para controlar a manutenção do livre mercado em equilíbrio competitivo. Além disso, os gastos públicos aumentaram para melhorar a qualidade de vida da população, expandir a infraestrutura que estava em ruínas depois da guerra e subsidiar setores estratégicos da economia, como de carvão e aço, que eram a base da indústria e haviam sido os mais afetados pelos estragos da guerra. E essas reformas foram muito bem sucedidas. Entre 1948 e 1950, a economia da Alemanha havia crescido cerca de 15% ao ano. Além disso, foi aprovada a Lei de Promoção das Exportações, que isentou uma série de impostos para as empresas exportadoras, para estimular e acelerar seu crescimento e integrar a economia alemã ao comércio global. Essas isenções reduziram a arrecadação do governo, mas em contrapartida representou um grande estímulo para a conquista de mercado das empresas alemãs na exportação. E vale ressaltar que não era como se a Alemanha Ocidental tivesse começado do zero. Eles já tiveram uma indústria forte durante todo o século XX. Portanto, a nação tinha capital intelectual,
ou seja, o know-how e as habilidades necessárias de uma economia altamente desenvolvida e industrial, que foram essenciais para a reestruturação e recuperação de sua indústria, assim como algumas delas que haviam ficado intactas da guerra e gradativamente retomavam a sua alta produtividade. E além disso, um fator que ajudou no crescimento de suas exportações foi o início da guerra entre as Coreias, no auge da Guerra Fria. Com o início do conflito, a demanda por materiais básicos como aço para a produção de armas e carros para a guerra aumentou, e como a Alemanha já tinha parcialmente se recuperado industrialmente, muito desses recursos começaram a ser importados das indústrias alemãs, beneficiando suas exportações, que dobraram, e a recuperação industrial foi impulsionada por essa demanda externa. Além disso, em 1950 foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, e 6 anos depois, um mercado comum com grandes nações europeias, como França, Itália, Alemanha como membros, com o objetivo de integrar os países europeus economicamente e preservar a paz depois da guerra. Esses foram os primeiros passos para a formação do que hoje conhecemos como União Europeia. E essa abertura econômica entre os países membros europeus permitiu que a forte indústria alemã se beneficiasse, exportando para essas nações, o que impulsionou as receitas fiscais do governo alemão. Outro fator importante a se ressaltar foi a ênfase de Ludwig Erhard em desenvolver um modelo voltado para as pequenas e médias empresas, conhecidas como Mittelstand, que constituem a maior parte de sua economia, representando 70% de todas as exportações alemãs. Além disso, esse modelo fez surgir as Hidden Champions, que é a base de sua indústria, sendo empresas de médio porte líderes internacionais dos mercados em que atuam, mas pouco conhecidas pelo público. Por exemplo, essa empresa é líder em embalagens de remédios, e essa líder no fornecimento de ácido cítrico para Coca-Cola, e assim por diante. E como elas são empresas geralmente familiares que se financiam basicamente por meio de seus próprios lucros, mantendo baixos níveis de dívidas, essas empresas têm uma alta flexibilidade. Por exemplo, na crise de 2008, apenas 10% dessas empresas quebraram, demonstrando sua enorme capacidade de resiliência. Além disso, elas registram 5 vezes mais patentes que as grandes corporações e conduzem as inovações de sua economia. Mas outro ponto-chave da inovação alemã é a parceria público-privada de pesquisas e desenvolvimentos em centros tecnológicos, feitos pelas instituições públicas alemãs, como a Fraunhofer, que auxilia as empresas de pequeno e médio porte do país em seu desenvolvimento industrial com maior qualidade e eficiência possível. Com essa série de medidas e reformas, a partir de 1950, a Alemanha viveu um dos maiores crescimentos econômicos do mundo, cerca de 8% ao ano, ultrapassando todos os países europeus. O desemprego se reduziu de 11% em 1950 para 1% em 1960. Suas exportações inundaram a Europa e eles já eram uma nação rica novamente. Esse período ficou conhecido na Alemanha como esse nome que vocês estão vendo na tela, ou o milagre econômico alemão. E mesmo hoje, as bases de sua economia têm como pilar as reformas feitas por Ludwig Erhard. Em 1990, a Alemanha Ocidental já era uma potência econômica altamente industrializada e rica, enquanto a Oriental, que havia sido controlada pela União Soviética, que com seus planejamentos centrais estatizou a maioria dos setores de sua economia, estava com alto desemprego, além de uma infraestrutura totalmente ultrapassada. E por isso, seu processo de reunificação e integração ao capitalismo foi muito difícil. Durante esse período, cerca de 586,5 bilhões de marcos foram gastos pela Alemanha Ocidental para melhoria da infraestrutura
casas e transportes da Alemanha Oriental. Simplesmente integrar e reunificar as duas economias aumentaria muito a desigualdade entre elas depois, porque a Alemanha Oriental não conseguiria competir com as empresas já consolidadas e muito mais competitivas da Alemanha Ocidental. Por isso, uma série de reformas foram feitas para assegurar essa transição, que incluíam incentivos fiscais ao comércio e indústria e assistência econômica às indústrias da Alemanha pós-soviética. É estimado que o total das transferências financeiras tenham sido cerca de 1,5 trilhão de marcos alemães. Mas com o tempo, gradualmente as duas economias foram se integrando para formar a Alemanha que conhecemos hoje, a quarta maior economia do mundo. E também vale mencionar a eficiência que a economia alemã atingiu ao longo dos anos, sendo a nação com maior superávit comercial do mundo, ou seja, que exporta mais em relação às importações, superando até mesmo a China nesse quesito e demonstrando a resiliência de sua economia. E podemos ressaltar que o fato da Alemanha utilizar o euro como moeda adotado a partir de 1999, a ajuda a impulsionar suas exportações. Porque caso fosse utilizada sua própria moeda, o marco, ele seria muito mais forte, valorizado em relação ao euro, devido à força da economia alemã, e isso encareceria seus produtos. Ou seja, utilizar o euro faz a Alemanha usar uma moeda muito mais desvalorizada em relação ao que deveria ser, pois o euro reflete uma média das economias da Europa, e a Alemanha está muito acima dessa média. Dessa forma, o euro torna suas empresas mais competitivas para exportar para toda a União Europeia. Enquanto isso, países como Portugal e Grécia acontece o oposto. Eles usam uma moeda muito forte em relação a que se tivessem sua própria. Com isso, seus produtos ficam muito menos competitivos. Por fim, é notável a transformação econômica que a Alemanha passou depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela estava em ruínas, até os dias atuais, se tornando uma potência econômica e na liderança da União Europeia, com um futuro ainda muito promissor pela frente. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.